Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. O assunto de hoje é imposto de renda sobre ações e investimentos em fundos de renda fixa no Brasil e no exterior. Então, nós temos aí ETFs fora do Brasil, temos ETFs dentro do Brasil, temos investimentos em ações na Bolsa Brasileira e investimentos em ações no exterior. E a maior parte das perguntas que me fazem aqui quando tem dúvidas de exterior e Brasil é como é que eu faço para pagar imposto do que está fora, do que está dentro, se é igual, se é diferente, o que eu tenho que fazer com relação a um e a outro. Então, o que eu digo para você é, vem comigo aqui, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar quais as diferenças e como funciona cada uma dessas coisas e como é que você coloca isso na tua declaração de imposto de renda, tá? Então vamos lá. Primeiro caso é o seguinte, ações para quem faz buy and hold ou swing trade, tá? Eu não vou falar de day trade porque day trade é muito mais complicado, é assunto para um vídeo separado. Nós vamos falar aqui de quem compra ações, fica com ela pelo menos 2, 3 dias aí, 5 dias, uma semana, um mês ou um ano, ou 2 anos, ou pro resto da vida, que é a pessoa que compra ações para longo prazo. Não vou falar de day trade, aquele cara que compra e vende dentro do mesmo dia. Isso é um assunto separado, tá? Então vamos falar de quem compra ações e fica com ela durante um tempo, pelo menos um dia para o outro, 2 dias, 3 dias aí no mínimo. Então se você fica mais tempo do que isso, também vale para você, tá? As ações que você compra para esse período, você no Brasil vai pagar 15% de imposto sobre os ganhos que tiver e pode compensar os prejuízos que você tiver numa ação com outras ações. Então, você comprou uma ação da Vale e vendeu com prejuízo, mas teve uma ação da Petrobras que você teve ganho, o prejuízo com uma e o ganho da outra você pode compensar. Isso vale para as ações que estão sendo operadas na Bolsa Brasileira, na B3, que é a nossa Bolsa de São Paulo. Lá você vai poder, operando lá, compensar lucros com prejuízos, prejuízos com lucros e diminuir. Se você teve perdas, essas perdas são compensáveis. O imposto para quem faz swing trade, buy and hold, longo prazo, é 15% sobre os ganhos que você tiver no final do mês. Os ganhos são apurados mensalmente. No final do mês, o ganho, você vai compensar lucros e prejuízos ali e vai pagar 15%. E ainda tem mais uma vantagem. Se você operar menos de 20 mil reais nas ações dentro do mês, aquelas operações de swing trade, buy and hold, essas que a gente está falando, que tributam a 15%, estarão isentas de imposto se você tiver operado menos de 20 mil reais em ações durante o mês. Isso não vale para quem faz day trade, só para quem é swing trade, buy and hold, longo prazo. Quem compra ação e fica com ela pelo menos 1, 2 dias, essas operações tributam em 15% e tem direito a 20 mil reais de isenção. Se você não operar mais de 20 mil reais no mês, você não precisa pagar o imposto que der sobre o lucro dessas operações, tá? Isso não vale para fundos, só vale para ações e nessa situação de swing trade longo prazo que você está tributando a 15%. Não vendeu mais de 15% de 20 mil reais dentro do mês, você tem direito aos lucros dessas operações estarem isentos, tá? O segundo ponto é, essas mesmas ações, se você operar nos Estados Unidos, você for lá para a Bolsa Americana e comprou lá ações da Apple, ações da Tesla, ações da Amazon, mas comprou lá na América, não estou falando aqui de BDRs no Brasil, que são aqueles títulos representativos das ações estrangeiras que vendem na Bolsa Brasileira, tá? Estou falando de você ir lá para os Estados Unidos, fazer uma conta numa corretora americana, comprar as ações lá no mercado americano. Essas ações que são operadas lá nos Estados Unidos, os ganhos sobre essas ações são tributados no programa Ganho de Capital. Não é tributada no mensalmente, naquela guia de apuração de imposto mensal que a gente faz na Bolsa Brasileira e que o código do DARF para pagar aqui na Bolsa Brasileira é 6015 para pessoa física. Isso é uma coisa completamente separada das ações que você opera no mercado americano, por exemplo. Então, as ações que você opera no exterior vale para o mundo inteiro, que não seja Brasil, Bolsa Brasileira, B3, tudo que for fora do Brasil tributa no programa Ganho de Capital. O código é 4600. A programação é feita dentro do programa GCAP, que é o programa de ganhos de capital, e não podem compensar prejuízos. Então, se você teve prejuízo em Apple e teve um ganho em Tesla, você não pode compensar o prejuízo de Apple com o ganho de Tesla, porque não há previsão legal no programa GCAP para compensação de prejuízos. O código é diferente, a guia é gerada no programa GCAP. Cada operação tem que ser lançada separadamente no programa GCAP para fazer o cálculo sobre os lucros. Então, cada operação que deu lucro, lança ela no programa GCAP. No fim do mês,
gera guia de todas as operações que você fez ao longo do mês e você vai ter um DARF para pagar sobre os ganhos de capital do mês. Tanto na Bolsa Brasileira como no GCAP, que é Bolsas Estrangeiras, o imposto é pago sempre no final do mês seguinte a das operações. Então, você tem que calcular janeiro, paga até o último dia útil de fevereiro. Fevereiro, paga até o último dia útil de março. Março, paga até o último dia útil de abril. E você vai calcular os ganhos mensalmente e pagando todos os meses. E no final do ano, quando vier a declaração agora em março, abril, você vai declarar as operações que fez no ano passado, vai puxar e importar do programa GCAP ou vai lançar na declaração manualmente, item a item, quando você estiver falando de Bolsa Brasileira. Você tem que lançar os ganhos mensais na ficha de renda variável na Bolsa Brasileira, tem uma ficha específica para isso, tá? Falando de fundos, no Brasil os fundos são tributados exclusivamente na fonte, então você aqui no Brasil vai pegar, quando você aplica num fundo, o fundo te devolve o dinheiro, ele já vai fazer a retenção do imposto, esse imposto pode variar de 15% a 22,5%, você vai ter aí algumas coisas que você vai travar lá e já vai ter a retenção na fonte. Você quando recebe, já recebe o valor líquido, tá? Sem ter que se preocupar de novo com o imposto. Você vai se preocupar só na declaração dele no imposto de renda. Quando você for declarar o seu imposto de renda, você vai se preocupar com isso. Fora isso, você não se preocupa com ele. Ele não aparece no mensalmente, não paga no mês seguinte, nada disso, porque o imposto é totalmente retido na fonte. Já quando a gente fala de fundos no mercado americano, você volta lá para o programa GCAP, todos os rendimentos sobre aplicações no mercado exterior são feitos no programa GCAP, volta para lá, a tabela do GCAP varia de 15% a 22,5%, mas não é sobre o tempo. Os fundos aqui no Brasil de renda fixa, você, à medida que o tempo passa, vai reduzindo. Ele começa com uma tributação de 22,5% e termina, para quem ficar mais de 2 anos com dinheiro aplicado, em 15%. Lá no GCAP é diferente, não é por tempo, é por valor. Se você aplicou um valor baixo, você vai tributar em 15%. Acima de 30 milhões, você vai tributar a 22,5%. Esse período é contabilizado a cada 2 anos. Se movimentar mais de 30 milhões em 2 anos, vai tributar 22,5%. Então, tem várias formas de tributar diferentemente lá no ganho de capital e daqui. Aqui é tudo na fonte, lá, programa ganho de capital. Então, toda vez que a gente falar de investimentos no exterior, nós vamos falar de programa GCAP. Toda vez que nós falarmos de investimentos na B3, renda variável, nós vamos fazer a tributação no código 6015 separado. Se for renda fixa, vai ser retido na fonte e a próprio banco ou a corretora onde você investe vai reter e pagar o imposto para você. Eu tenho aqui também que na hora da gente declarar no imposto de renda, as declarações do GCAP, você tem lá um botão para exportar e na declaração de imposto de renda tem um botão importar, você exporta para um arquivo no seu disco, importa desse arquivo para declaração e tudo que você fez ao longo do ano que lançou no GCAP está automaticamente lançado na sua declaração. Já a parte de Bolsa Brasileira Renda Variável, você vai ter que lançar a ficha de renda variável com os lucros e prejuízos mensalmente e os DARFs pagos. No final do ano, você vai pegar o saldo que tinha em 31/12 na corretora e ações que você tinha em carteira, lançar na declaração de bens, as ações, o código é o 31, e você vai lançar os saldos todos lá das ações que você tinha, os rendimentos que você tiver, você vai ter que pedir os informes de rendimento para a empresa que te pagou dividendos ou juros sobre capital próprio e vai lançar no campo próprio. Juros sobre capital próprio é rendimento exclusivamente na fonte, dividendos é isento, ficha de rendimentos isentos, e vai ter que lançar os ganhos de capital no exterior diretamente do programa GCAP, tá? Então são coisas completamente separadas e diferentes. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, tudo isso eu explico no meu curso de imposto de renda de pessoa física. Passo por todas essas etapas, não apenas é um curso de como preencher formulário, é um curso que ensina você a teoria, toda a teoria que você tem que saber para entender como pagar menos imposto, como economizar e como não ficar com a vida toda exposta aí na mão da Receita, a Receita podendo amanhã te intimar, te trazer uma dor de cabeça ou uma surpresa. Nesse curso eu ensino tudo o que eu sei, 25 anos de trabalho fazendo imposto de renda, milhares de declarações feitas. Nesse curso eu passo tudo para os meus alunos e você tem a chance de aprender tudo o que você precisa saber para fazer o seu imposto de renda sem depender de ninguém, tá? Eu tenho uma galera fazendo o curso, hoje nós estamos com mais de 100 pessoas no curso, é um curso excelente, todo mundo que faz elogia, então eu sugiro que você dê uma olhada.
nós estamos com uma oferta especial de lançamento, que eu lancei o curso agora esse mês passado, né? O curso já está andando, nós temos aulas ao vivo todos os dias, vai até o dia 29 de abril, já demos 25 aulas aí, que eu comecei essas aulas lá no começo de fevereiro, então a gente vem dando aula, vem ensinando tudo que eu tenho para passar item por item. O curso está com desconto, o link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e garantir a sua vaga. Pode vir que a gente está aqui para te ajudar a aprender tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda. E temos um módulo aí de bolsa que ensina tudo o que você precisa saber sobre renda variável. O módulo está sendo passado essa semana, a gente já tem bastante coisa aí que a gente já falou, mas a gente vai ficar aqui até 29 de abril falando com você, tirando dúvida. Aos sábados eu faço uma reunião de tira dúvida, sábado 9 horas da manhã, só para tirar dúvidas, não tem conteúdo novo, nada, é só dúvida que o pessoal me traz para esclarecer e mostrar como é que é. E a gente agora vai começar a entrar em aulas mais práticas, entrando aí como preenche cada parte do formulário em função das operações que a gente faz. Então, se você está a fim de aprender mais, experimente fazer aí o nosso curso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.